João 4,19, eu estou em Lucas aqui, diz assim, a partir do verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores, para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Amém? Jesus estava conversando anteriormente com essa mulher, foi o que falamos aqui semana passada, e no meio do assunto, quando Jesus apresenta para essa mulher água da vida, era uma metáfora, e ela não entendeu. Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Ela ficou sem entender o assunto. E a parte final da reflexão anterior foi quando ela disse, você pode me dar dessa água para que eu beba? E no versículo 16, Jesus diz para ela, olha isso. Vai, chama o seu marido e vem. Nós estamos conversando aqui, eu, você, Senhor Jesus, eu não vejo qual a razão de colocar o meu marido nisso. Parece sem sentido. Mas não foi bem isso que ela perguntou, o que aconteceu. É provável que ela tenha desviado o olhar e dito, eu não tenho marido. E Jesus disse, é isso mesmo, você não tem marido. Porque você já teve 5 maridos, e esse que agora você tem não é o seu marido, você vive com ele. E a questão é, por que entrar nesse assunto? É porque este assunto apontava para a sede insaciável daquela mulher. Não quero ser aqui moralista, dizendo que Jesus queria exatamente tocar nesse assunto de divórcio e novo casamento, divórcio, novo casamento, divórcio, novo casamento, várias vezes. Isso deve ser um horror quando isso acontece ainda 5 vezes. Não, a questão não é essa. A questão é que isso apontava para uma busca de uma mulher que, muito provavelmente, era vítima de todos aqueles rompimentos que, na verdade, iam se transformando em abandono, em desprezo. Que mulher, naquela circunstância, tinha o direito, ou a disposição, ou a ousadia de dizer, vamos nos separar, eu não quero me casar mais.
Mas à medida que a vida solitária, principalmente naquela circunstância, ia ocorrendo, ela ia necessitando de mais, de reparo, de um alguém. E por que não pensar que esse novo alguém iria corrigir as coisas, colocar as coisas em ordem, ou seja, saciar a sua sede? É isso. É uma questão de sede insaciável que pode se estabelecer na vida da gente, se não por esta via, por muitas outras. Quantas igrejas você já passou? Não sei, pode ser por uma questão geográfica, todas essas mudanças, mas também pode ser por uma questão de sede. Ou empregos. Essa mulher não estava compreendendo a metáfora, e nós que compreendemos hoje, milhares de anos depois. E mesmo conhecendo a Jesus como a água da vida, ainda lutamos contra uma própria sede insaciável. Seja sincero consigo mesmo, você vai ver. Talvez não, talvez você tenha bebido e no âmbito espiritual isso tenha sido constante. Talvez não tenha sede. É possível que não, mas é bem possível que sim, para muitos. Muitos que, mesmo conhecendo a metáfora da água da vida, ainda luta contra a própria sede insaciável. Imagina aquela mulher. É uma rápida introdução, mas é interessante que esse confronto que leva essa mulher a fazer uma confissão, eu não tenho marido. Isso não pode ser analisado por qualquer outra perspectiva além do seguinte fato. Ela estava respondendo como quem responde a um toque em algo inflamado, dolorido, mas também que é uma raiz, uma fonte de sede. É como se Jesus, diante de qualquer um de nós, fosse direto ao ponto, à ferida, à dor, à lesão da alma, ao problema, ao defeito, que nós jamais gostaríamos que ele tocasse. E ele vai exatamente naquele ponto. E dessa mulher vem uma confissão. Isso é muito bom, é muito interessante isso. Mas não funcionou. Porque perceba o verso 19, ela diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela mudou de assunto. Como nós. Eu estava falando aqui de um bom diálogo, que pais, por favor, façam isso. Cônjuges, sei lá, amigos. Não mude de assunto. E quem está diante do confronto necessário deve dizer, por favor, vamos continuar a falar sobre isso. Ela não explicou, não justificou, nem pediu perdão. Diante do que
teve que lidar, ela mudou de assunto. Ela diz, sabe, nós, samaritanos, adoramos nesta montanha, o Monte Gerizim. Havia uma briga, uma rixa, uma rivalidade entre eles. Mas vocês, judeus, Jesus é judeu, vocês, judeus, dizem que devemos adorar em Jerusalém. Era uma coisa de um bairrismo, dentre tantos outros problemas que eles tinham, discórdias e atritos de séculos. Esse era um deles. Jerusalém é o centro do lugar da adoração. Parece até judeu com muçulmano, né? Não é Meca. Você tem que ir em Meca, pelo menos uma vez na vida. Não, você tem que ir em Jerusalém. Não, é Meca. E aí está estabelecida a confusão. Nós devemos adorar aqui, os nossos pais dizem isso, vocês dizem que é em Jerusalém. Bom, Jesus acabou de expor as profundezas da alma seca e sedenta dessa mulher. E a resposta dela é um velho litígio sobre o lugar certo de cultuar. Está vendo o que é mudar de assunto? É como se nos dias de hoje alguém dissesse assim, Jesus, depois de um confronto, você dissesse assim, me diz uma coisa, não, antes disso, eu não tenho marido, minha vida é uma tragédia nesse aspecto. E aí, imediatamente, você mesmo dissesse, Jesus, o senhor é de direita ou de esquerda? É por isso que a igreja ama discutir tantos outros assuntos. E parece que, pelo menos muitos, amam este ambiente todo que já se estabelece há alguns meses ou anos. Por quê? Para não termos que lidar com o argumento de Jesus sobre a nossa alma seca. A gente desvia o assunto. Nada melhor que falar de política. Gente que vai nos salvar. E todos esses argumentos, todos os assuntos que a gente coloca no meio da cozinha da gente, da sala da gente, do local de trabalho da gente, nas redes sociais da gente, na igreja da gente, tem uma função muito clara: evitar que tenhamos que lidar com o argumento de Deus. Fugir de Deus. Eu já cansei de esperar, observando dois, dizendo, eu acho que a gente precisa falar sobre esse assunto. Eu não quero falar sobre esse assunto, eu não quero falar sobre isso, e muda o assunto, e eu estou ali, amando, na expectativa de que a gente entre nas veias, nas entranhas do assunto. Não, a gente precisa falar no assunto. Sobre nós mesmos, sobre um monte de coisa. Igreja, a gente precisa falar no assunto. Quais assuntos? Os assuntos sobre nós, que são extremamente importantes. Isso ocorre em tantas circunstâncias. Casamento. O que antecede o casamento. Adolescentes. Muita coisa no lar da gente. Assuntos que são extremamente importantes, mas sobre a vida da gente. Não, mas é melhor a gente se envolver ou não se envolver com eles. Esse negócio, toda vez que a gente mexe, dá problema. Eu tenho que dizer com vocês, eu tenho 21 anos de ministério pastoral, a teologia e a igreja
ela tem que exercer o seu papel de garantir que estamos lidando com os assuntos certos. Eu não tenho nenhum problema em dizer e nem lidar com isso há 21 anos. É por isso que tanta gente prefere outro tipo de assunto ou outro tipo de gente para lidar com os problemas das suas próprias vidas e não o pastor. Sempre comigo, sempre, nós vamos nos olhar nos olhos e vamos no assunto. Pode fugir. Não é problema meu. Não, enquanto isso a gente vai para o culto. Cuidado, Amós diz, não tenho prazer em seus cultos. Aliás, isso está tão comum, né, nos profetas do Antigo Testamento. A igreja tem que ser profética, tem gente dizendo assim. Quanto ao quê, fulano? Quanto a se assumir em relação à política. E o que é ser profético? Tem 2 momentos na Bíblia. O momento que vai até João Batista e o momento que começa em Jesus. Nenhum deles tem nada a ver com isso. Por exemplo, os profetas do Antigo Testamento eram um contra todos, porque era Deus contra todos, a começar pelo governo. E não a oposição ao governo, mas ao governo. E mais fundo ainda, sempre e quase sempre contra o próprio povo, e às vezes contra o culto. Não tenho prazer em seus cultos, Amós 5. E em várias circunstâncias, inclusive Jesus não apenas uma vez citou que havia sido dito lá em Oséias 6, misericórdia quero e não sacrifícios. Isso é profético. Como em Isaías, capítulo 1, né? Eu não suporto a multidão dos seus atos solenes de culto, de sacrifício, holocausto, etc, etc, etc. Isso é contra nós. Que é algo profético? Normalmente vai vir contra você, um confronto, que não tem necessariamente um peso terrível carregado, contra. Dizendo, senta aí, por favor, vamos conversar sobre isso, sobre você. Não, acabei de chegar do culto e assim, eu acho que eu já fiz todo o meu serviço religioso que eu tinha que ter feito. Não. Se continuar assim, é possível que Jesus até diga, né? Se continuar assim, melhor você nem ficar voltando lá. Eu não suporto. E aí em Isaías 1, né, onde ele diz, eu já não suporto a multidão dos seus sacrifícios, no versículo 17 que ele diz, aprendei a fazer o bem. E se de repente tudo que a gente vai ouvir de Jesus é, você não faz o bem. Não precisa ter a sensação... não é meu caso, eu sou uma pessoa do bem. Às vezes, falamos hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical, às vezes você é uma pessoa do seu bem-estar. Bem-estar tem nada a ver com bem. Bem-estar é conforto. Aprendei a fazer o bem. Não, você não leu. Aprendei a buscar o seu bem-estar. Deus, através de uma palavra profética, confrontando o seu povo, o seu próprio povo. E para voltar ao assunto, no versículo 21, Jesus diz, não é aqui nem lá.
nesse nem naquele. Esse negócio de monte tal, igreja tal, não, a questão não é essa. Isso é apenas o procedimento da sua adoração. É apenas como ela acontece, a forma como ela acontece. A questão é o conteúdo. E aí, a partir do versículo 22, vamos voltar ao assunto, essa é a ideia, vamos voltar ao poço. A salvação vem dos judeus. Interessante isso, né? Jesus está trazendo ela de volta. Vamos voltar aqui, a salvação vem dos judeus, a salvação está de frente para você, filha. A água da vida está aqui, olha aqui para mim. A água da vida está aqui. Não, e não é um negócio, um lance assim de conhecer a água da vida. Não, não. Essa água da vida é água da vida para você. Você tem que beber isso. Sabe o que isso quer dizer? Não há outra fonte que possa saciar essa sede. Porque se não for com a água da vida, a alma permanecerá seca. Isso serve para todo mundo aqui. Todos nós podemos estar escondidos atrás de um... Hoje nem tem isso mais, acho que não, né? Certificado de batismo. Eu fui batizado em 1978. Esses dias eu falei, e daí? Aí o sujeito falou, hã? Eu falei, eu falei isso alto? Desculpa. Eu estava pensando aqui. A hora já chegou. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou. Ele está falando do estabelecimento pleno que está vindo. Do ainda não, totalmente. A morte, a ressurreição de Jesus e todas as coisas que serão cumpridas na plenitude dos tempos. Mas ele está falando do que já chegou. É o já e o ainda não. Ainda não chegou, mas tem a coisa mais importante que já chegou. Não chegou tudo, mas está instaurado. Não desvie a sua atenção. Ela está de frente para Jesus. Não desvie sua atenção, filha. Olha aqui para mim. A hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que é isso? Porque Jesus está dizendo, você está de frente para este que já chegou. E nele há uma plenitude da vida sobrenatural, espiritual. Como a gente precisa disso, né? Tantos anos depois também. Plenitude da vida sobrenatural. A gente que fica aí, às vezes, cheio de ensinos na boca, na mente, sobre a vida espiritual, mas a gente vive como se tudo fosse só isso. É simples, a conta é simples. O sujeito ele não tem nenhuma tristeza pelos seus próprios pecados. Às vezes ele não sabe nem identificar, mesmo que ele tenha sido batizado em 1978. Ele não sabe nem identificar as maldades, as malícias da pecaminosidade.
Quanto mais se doer por isso. Mas se na segunda-feira cedo o chefe ou sei lá, o superior qualquer que seja, falou, olha, você não é tão bom como você pensa não, viu? Pum, acabou a vida do cara. Ora, o que é a vida? O que é a espiritualidade? O que é o sobrenatural? O que é todas as heranças? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança? O que é isso? Não, isso não é nada. Eu fiquei chateado porque eu achei que eu era o melhor de todos. E o sujeito acabou de dizer, de me chocar, de me confrontar aqui, que eu não sou lá essas coisas. E no fundo, o sujeito não consegue parar de sofrer porque ele sabe que o cara tem razão. E o que é verdade? Se em espírito significa plenitude da vida sobrenatural, em verdade significa nele, em Cristo Jesus, aquele que está de frente para essa mulher, se revela definitivamente a pessoa de Deus e a vontade de Deus. Você está de frente para a verdade. Você está de frente para a plenitude da vida espiritual. Você está de frente para a revelação definitiva da pessoa de Deus e da vontade de Deus. Se você provar dessa água, você será inserida na plenitude da vida sobrenatural. Não, isso não é sobre sensação e emoção. Tem gente atrelando espiritualidade à emoção. A sensação, senti um negócio assim, naquele culto, eu senti um negócio assim, coisa assim. Não, nada contra a sensação, ou mesmo do ponto de vista da verdade, inculcação. Tem gente que achar que é o maior número de informações possíveis do seu sistema doutrinário vigente. Os batistas ensinam, os metodistas ensinam que é assim, assim e assim. Não tem outra escala, não tem outro jeito. Eu vou repetir, assim, assim e assim. Tem que ser assim. Logo, você tem a verdade no seu coração. Olha, me desculpa, mas nada contra sensação ou inculcação, coisa que se coloca na cabeça. Nada contra fortes emoções. Eu, particularmente, não tenho nada contra fortes emoções. A vida é feita disso, a gente não desvincula a vida disso. Ou mesmo discussões sobre o que é certo e errado, ou compreensões diversas. Não. Mas você veio aqui nessa noite para ouvir o seguinte: nada disso pode curar uma alma sedenta. Sujeito que ele arrepiou assim no culto e ali sim, o Espírito Santo está ali. Não. Tá. Tudo bem, às vezes você pode ter até passado por algo que é positivo, que não seja negativo, é possível que não. Eu só estou dizendo e repito, isso não necessariamente cura a uma alma sedenta, isso não é a água da vida, é isso que eu estou dizendo. Espírito e em verdade não é isso. É o povo, o pastor Reginaldo comentou aqui hoje pela manhã, o povo da razão, e nós às vezes nos orgulhamos disso. A gente lê o negócio e sabe assim, cada ponto, inclusive nas línguas originais. E a gente enfia a cara na razão. Cresce a biblioteca. E as memorizações. E os sistemas. E tem os outros que enfiam a cara na sensation, na sensação, como se fosse a igreja uma festa rave gospel. Onde o objetivo lá é sensation, né? Regado, claro, a uns entorpecentes proibidos. Não, Jesus está falando de água da vida e isso é apenas o modo, o estado de saciedade que se tem quando se toma essa água. A vida passa a ser uma vida em espírito e em verdade, tudo que flui dela, a adoração diária.
É isso que Jesus está dizendo. A questão aqui não é monte, se eu estava falando de água, agora eu vou dizer qual a sensação que você tem quando você bebe essa água. É que a adoração não passa a ser mais um quesito, uma discussão geográfica. A adoração passa a ser algo que flui de você de maneira espiritual, plenitude de vida sobrenatural. E de maneira verdadeira, porque você conhece, você tem aquele que é a pessoa de Deus revelada definitivamente, não só a pessoa, mas a vontade de Deus em você. E aí, finalmente, para terminar, versículo 25, a mulher disse: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse: o Messias? Prazer, sou eu. Observe. A verdade não vem como uma explicação. A verdade vem como uma pessoa. A verdade espiritual é sobre Deus revelado em Cristo. E talvez seja esse o nosso grande erro. E talvez de todas as religiões do mundo. Eu tive um professor por um longo período de inglês, que isso há alguns anos, ele já voltou para Filadélfia, nos Estados Unidos, o Brian. Ele era budista, um cara muito gente boa. É budista. E bem conhecido do assunto. Eu gostava de ouvi-lo sobre alguns livros que ele conhecia, lia, indicava. Interessante. O bom de lidar com o Brian era que ele ouvia também. E às vezes a gente é igual papagaio, né? Uma maritaca. Só quer falar. O budismo se orgulha de não ser uma doutrina que tenha necessariamente um Messias, um Salvador, uma figura divina pessoal. Tem um grande líder, mas é mais ou menos um caminho diferente. E eu tinha que dizer que nós somos diferentes, Brian. Tudo para nós vem de uma pessoa. Quando a gente fala caminho, a gente está falando é Jesus. Quando a gente fala vida, a gente está falando Jesus. Quando a gente está falando verdade, a gente está falando de Jesus. Quando a gente está falando de água da vida, a gente está falando de Jesus. É o que Jesus disse para essa mulher: sou eu. Finalmente, o que é tudo isso? Desde o início, por que Jesus se assentou naquele poço, à beira daquele poço? A primeira razão é que ele estava cansado e com sede, mas essa não é a razão essencial. A razão essencial é que ele estava esperando por alguém cansado e com sede, mas com a sede muito mais profunda. E ali, Jesus é Deus nos dando Deus. Deus dando a esta mulher Deus. Deus dando Deus. Por quê? Porque nada mais pode satisfazer uma alma seca. Amém?
Isso é a água da vida. Não desvie o assunto. Seja no que diz respeito à minha pessoa, da minha esposa, a dos meus parentes, a dos meus amigos, a dos meus filhos. Sentar no poço, cansado, com sede, é algo que todo mundo tem que passar, porque todos estamos cansados e sedentos sem Ele. Isso é individual. E aquele que compartilha de nós também, de cansaço, ele também se cansou. Mas ele se deu para saciar a nossa sede. Aquele que se deu para saciar a nossa sede sempre estará lá nos esperando. Amém?